Vamos orar. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Pedimos a Tua orientação, a direção do Teu Espírito, que o Senhor esteja nos envolvendo com a Tua presença, enviando os Teus anjos para nos iluminar, nos ajudar, nos auxiliar e nos firmar. E o Teu Espírito Santo esteja nos dando, Deus, a capacidade para guardar, obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Salmo 77, verso 13. A gente vai ler só esse versozinho, bem curtinho, né? O Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo 77, verso 13. Achou aí? Olha. O Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Esse versículo, no original, você pode usar a tecnologia hoje, muito facilidade, né? Um aplicativo da Bíblia, como eu tenho aqui no meu smartphone, no meu tablet. E você consegue ver como é que está escrito no original. No original, o texto bíblico não está escrito assim. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Está escrito assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E que é Deus tão grande como o nosso Deus? Observe, né? É uma pequena diferençazinha. Essa Bíblia aí traduz: o teu caminho é de santidade, não é assim? Mas no original está: o teu caminho está no santuário. A igreja adventista, irmãos, a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que estuda o assunto do santuário. Sabia? Nenhuma outra igreja dá importância a esse assunto. E isso é algo muito espantoso no mundo religioso. Porque, como a gente acabou de ler aí, o santuário apresenta o quê? O caminho de Deus. Quer dizer, teu caminho, ó Deus, está no santuário. E é muito importante a gente dedicar um pouco de tempo, né, para estudar os detalhes que envolvia a doutrina do santuário. Como eu falei para vocês, a igreja adventista é a única igreja que ainda dá importância a essa doutrina. A grande maioria das igrejas, o santuário foi abolido, né, acabou-se, não tem mais importância. Cristo tomou o lugar do santuário. No entanto, está exatamente aí o sentido da coisa, né? Tipo e antítipo, símbolo e significado. O santuário de Deus, na antiguidade, né? Ele foi uma ilustração do que é a obra de Deus até hoje na terra. O santuário, ele não foi algo que serviu apenas para aquele tempo, né? O santuário, ele até hoje exemplifica como é que Deus realiza a sua obra de salvação. E para que a gente entenda a maneira como Deus trabalha, para que a gente entenda o caminho de Deus, como está escrito aí, né? O teu caminho está no santuário. Você precisa entender sobre o santuário. Eu fico impressionado quando eu vou ler a Bíblia e eu observo que a Bíblia, o livro de Êxodo, Levíticos, né? Eles gastam muito e muito tempo explicando detalhes e detalhes do santuário. É cansativo até quando você vai ler, né? E começa a falar qual era o tamanho que tinha as cortinas, aí quantas colunas tinham, aí quantas partes subdividia, como era que era feito o serviço ali, como era que deveria se vestir o sacerdote, porque havia o sacerdote e havia o sumo sacerdote. O sacerdote, na verdade, era no plural, né? Havia sacerdotes, mas sumo sacerdote só havia um, né? De uma linhagem, que veio de Arão e seguindo, né? Até que se encerrou aquele ministério ali, né? Mas o sumo sacerdote, Arão, ele estava tipificando ali o sumo sacerdote
celestial que é Cristo. E o livro de Hebreus mostra que Cristo ele é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sumo sacerdote que existiu na época de Abraão. O serviço do santuário, Odivan, ele era realizado diariamente. E ele era realizado em 3 fases. A obra do santuário era realizada em 3 fases. Né? Primeira parte era realizada no pátio. E o pátio, a gente pode pegar, por exemplo, aqui a igreja, né? Vamos colocar uma divisória aqui na frente. Essa parte aí é como se fosse o lugar santo, aqui o lugar santíssimo, né? E a parte de fora era o pátio. Entendeu? A primeira parte era realizada onde? No pátio. E que parte era essa? Era o sacrifício. Trazia-se um animal, colocava-se sobre um altar que tinha ali, né? Sangrava o animal e em seguida pegava o sangue daquele animal. Pegava o sangue daquele animal, né? O sacerdote colocava de parte ali aquele sangue, né? E o animal era totalmente queimado ali, no altar. Essa era a primeira parte, né? Aí com o sangue daquele animal, ele dava início à segunda parte da obra do santuário, que era levar o sangue para o lugar santo. E essa era uma obra realizada todos os dias. E então vinha a terceira frase da obra do santuário. E aqui vem o interessante, a curiosidade, né? Porque a terceira fase da obra do santuário, ela era realizada apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. Em nosso calendário, dia da expiação geralmente cai no mês de outubro, mas naquela época lá ele chamava o 10º mês, 14º dia do 10º mês, alguma coisa assim. Isso aqui era um dia por ano, onde era realizada a obra que era chamada a obra de purificação do santuário, também chamada de dia da expiação. E a pessoa que oficiava essa obra de expiação era o sumo sacerdote. Porque, como eu falei para vocês, só o sumo sacerdote podia entrar aonde? No lugar santíssimo. O que acontecia se um sacerdote entrasse no lugar santíssimo? Ele morria. Inclusive, a Bíblia mostra o caso de 2 sacerdotes que morreram porque entraram no lugar santo. Não foi nem no santíssimo, né? Foi Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão. Morreram porque eles entraram no lugar santo, mas entraram de todo jeito, entendeu? O serviço do santuário, ele era extremamente detalhado, entendeu? Extremamente meticuloso. Não poderia haver defeitos, não poderia haver falhas. E Nadab e Abiú não se preocupavam com os detalhes. Acabaram colocando lá um incenso que não era o incenso que Deus tinha pedido, né? E o resultado foi que eles morreram. O sacerdote, ele entrava no santuário com uma corda amarrada na cintura e a corda ficava lá fora no pátio, entendeu? A ponta da corda. Porque se demorasse muito e ele não saísse, e chamasse e ele não escutasse, ninguém podia entrar. Porque se a pessoa entrasse, morria também. Você está entendendo? O que as pessoas faziam? Puxava pela corda. E o sacerdote também, Alda, ele trazia um sino que ficava também nas suas vestes, um sino, né? E enquanto ele estava ali dentro, fazendo o trabalho, né? As pessoas lá fora estavam o quê? Ouvindo o barulho do sino. Quando o sino parasse, eles iam esperar o sacerdote sair. Se de repente demorasse, ele só era puxar a corda. Morreu, né? Na Bíblia tem a história de Zacarias, que é o pai de João Batista. E Zacarias estava dentro do santuário, não era isso? Oficiando ali, disse que estava com um altar de incenso. Aí disse que de repente ele viu um anjo. Ele viu um anjo do lado direito. O santuário tem esse simbolismo, né? O anjo que aparece do lado direito e o anjo que aparece do lado esquerdo. A luz que acende do lado
direito e a luz que acende do lado esquerdo. Se acende do lado direito, significa aprovação, significa permissão, significa autorização. Se acende do lado esquerdo, significa reprovação. Significa que Deus está desaprovando determinada conduta, que Deus não está autorizando algum procedimento. E quando Zacarias vê o anjo do lado direito, aquilo simbolizava o quê? Aprovação. Significava bênção, né? E foi exatamente o que o anjo falou para Zacarias, né? Disse, olha, Isabel, tua mulher, ela vai engravidar e ele vai ter um filho e ela vai ter um filho e você vai dar o nome de João. E ele, aí começa a dizer o que era que João ia ser, né? Ele vai ser grande diante do Senhor e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e ele vai vir no espírito e na virtude de Elias. Ou seja, aquela era uma mensagem positiva. E Zacarias ficou se tremendo, né? Porque não é todo dia que a gente vê um anjo, né? Ele ficou com medo ali dentro do santuário. As pessoas lá fora ficavam, a Bíblia diz, né? Eles ficaram estranhando porque ele estava demorando. E quando ele saiu do santuário, as pessoas estranharam mais ainda porque ele estava sem voz, sem falar. Ficou mudo. E só quando o menino nasceu, né? Quando João Batista nasceu, foi que as mulheres começaram a dizer assim, qual é o nome que tu vai botar? Aí Isabel dizia, eu não sei ainda, eu vou botar Antônio, a outra vou botar Francisco, botar José. Aí as vizinhas diziam assim, mas não tem ninguém na tua família com esse nome, por que tu não bota Pedro, por que tu não bota Simão? Aí começaram a dar a sugestão, né? Aí fizeram sinal para João Batista. Aí João Batista pegou a palavra de Deus diz que ele pegou uma tábuazinha de madeira, e escreveu o nome lá, né? João. Aí todo mundo se espantou e disse, como assim João? Aí na mesma hora que ele fez isso, o que é que aconteceu? A voz voltou a ele. Eu vi um anjo, que contou toda a história, né? Eu vi um anjo no santuário e ele disse que ia nascer essa criança, a mulher era estéril, não tinha como ter filho, mas ia nascer a criança e deveria ser colocado o nome de João. E todo mundo ficou espantado com aquilo, né? Mostrando como era a obra do santuário. E viu um rei também chamado Uzias na Bíblia, que ele entrou no santuário sem permissão. Ele vestiu a roupa do sacerdote e ele pegou um incensário, que era um instrumento que o sacerdote usava para entrar no lugar santo, né? E ele entrou no lugar do sacerdote no santuário. O que aconteceu? Está na Bíblia essa história. No livro de Reis, no livro de Crônicas. Ele entrou e diz que na hora que ele entrou, ele era o rei. Você está entendendo? Ele era o rei. Na hora que ele entrou, as pessoas não impediram, porque disseram, é o rei, né? Mas aí avisaram, né? Olha, o rei entrou. Aí o sumo sacerdote chamou os sacerdotes, aí disse que se juntou todos os sacerdotes, vamos tirar o rei lá de dentro. Porque ele não pode não. Aí disse que o sumo sacerdote se juntou com os sacerdotes e entraram atrás do rei e disseram, rei, sai daí, porque você é rei, mas não é sacerdote. Deus não deu autoridade nem permissão para rei oficiar como sacerdote. Aí disse que o rei se revoltou na hora, entendeu? Ele disse, não, ele quis contender com os sacerdotes. Mas disse que na mesma hora houve um terremoto. No livro de Zacarias fala, diz que houve um terremoto que estremeceu tudo. E diz que naquela mesma hora apareceu lepra na testa do rei. E ele ficou leproso. Nunca mais pôde entrar nem na casa dele. Diz que fizeram uma casa para ele separada, fora, e ele passou o resto dos seus dias vivendo nessa casa. Ficou leproso até o final da sua vida. Mostrando que a santidade com que Deus tratava a sua casa, o seu santuário. O teu caminho a Deus está no santuário. Para a gente entender por que a igreja adventista dá tanta importância
ao santuário, a gente precisa entender o cumprimento da obra do santuário. O que significa a obra do santuário? Como eu falei para vocês, a obra do santuário ela é realizada em três fases, não é isso? E essas três fases, elas aconteciam, preste atenção, elas aconteciam de forma simbólica no santuário. Porque, na verdade, essas três fases, elas acontecem, ou estão acontecendo, ou aconteceram de forma real na história. Por exemplo, o altar do sacrifício que ficava no pátio, ele representa o quê? Na história? A cruz. Ele representa a cruz de Jesus. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já viu essa expressão na Bíblia? Se eu não me engano é João 1:29, que João Batista mesmo diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você começa a ver a associação. Jesus disse para Nicodemos que ele seria levantado, iria trair todos a eles. A morte de Jesus na cruz era o cumprimento daquele símbolo representado pelo altar do sacrifício, onde eram sacrificados os animais. Os animais, cordeiro, novilho, todo animal que era sacrificado ali era um símbolo de Jesus. E aí então que vem o interessante, Eudivão, na obra do santuário, que distingue, né? E distingue a igreja adventista de todos os outros movimentos que você vê na terra. Né? Observa que quando o cordeiro morria ali no altar, como eu falei para vocês, encerrava-se ali a obra do santuário? Não. Dava início o quê? A segunda fase, que era no lugar santo, não era isso? E depois, uma vez no ano, haveria a terceira fase, que era no lugar santíssimo. O que acontece? Todas as igrejas evangélicas de hoje, todas as igrejas que você vê na terra, elas encerram a obra de Cristo na cruz. Você está entendendo? A cruz é tudo, e é o começo e é o fim. E encerrou-se ali. A cruz, ela é simplesmente a primeira parte do processo da salvação, exemplificado no simbolismo do santuário. Quando Jesus morre na cruz, então está representando a primeira fase da obra do santuário. E a segunda fase? A segunda fase se dá exatamente no momento em que ele ressuscita e que ele sobe aos céus. O momento em que Cristo ressuscita e o momento que sobe aos céus representa o momento em que o sacerdote entrava no lugar santo. Você está entendendo? Representa aquela segunda fase. Aí tem as passagens bíblicas onde Jesus diz assim: e ele subiu ao céu e está à direita de Deus. Não é assim? Fala que quando Estevão morreu, ele viu exatamente essa cena, né? Cristo no céu à direita de Deus. Essa expressão à direita de Deus, ela não significa só uma expressão física, né? De dizer assim, ele está sentado à direita. O que é que eu falei para vocês? Que no santuário havia o simbolismo do lado direito e do lado esquerdo, não é isso? Quando o anjo, quando alguém, quando um sinal aparecia do lado direito, significava o quê? A aprovação, não é isso? Então, quando a Bíblia diz assim que Cristo subiu e está à direita de Deus, está significando exatamente isso. Que ele subiu e ele teve a sua obra aprovada por Deus. Você está entendendo? Ele está e continua estando no favor de Deus. Ele continua estando aprovado pela vontade de Deus. E significando que a obra dele lá está, entendeu? Está sendo aperfeiçoada, está dando certo. E então vem a última fase da obra da salvação de Deus na nossa vida, exemplificada pelo santuário, que é exatamente o dia da expiação.
Ocorre apenas uma vez por ano. E que a Igreja Adventista prega, ensina e crê que esse dia começou no dia 22 de outubro de 1844. Agora grave bem isso. Apenas a Igreja Adventista ensina isso e acredita nisso. Como eu falei para vocês, todas as outras igrejas, elas pararam aonde? Na primeira parte. Obrigado. Elas pararam aonde? Na primeira fase da obra de salvação. A cruz, ela realmente realizou o propósito para o qual Deus designou, né? A cruz de Cristo, ela foi completa. A salvação que Cristo proveu ali foi completa, não é isso? Só que, comparando com o caminho de Deus que é apresentado no santuário, Adivan, a cruz representa apenas a primeira fase da obra da salvação. Na Bíblia, a obra da salvação, ela é desenvolvida também nesses 3 tipos, ó. Justificação, santificação e glorificação. Justificação ocorre no momento em que a pessoa recebe a libertação por meio do sacrifício de Jesus. No momento que a pessoa crê, né, que Cristo, Jesus disse assim, né, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ocorre a obra de justificação. Preste atenção, viu? Ocorre a obra de justificação. E então, dá-se início na vida do cristão, o quê? A obra de santificação. Na obra de justificação, Cristo, pelo seu poder e pelo seu sacrifício, ele nos livra, ele nos liberta da condenação do pecado. Interessante isso, né? Ele nos liberta da condenação do pecado. Só que eu e você não sabemos o que significa ser liberto ainda da condenação do pecado, sabia? Porque a condenação do pecado, ela só se dará na volta de Jesus e depois do milênio. A obra de dizer assim, quando é que uma pessoa é condenada? Até hoje aqui na Terra ninguém foi condenado ainda. As pessoas estão simplesmente tomando a decisão, né? Mas a condenação em si ainda está sendo guardada para o dia do juízo. As pessoas que estão condenadas hoje na Terra, elas não vão saber ainda o que significa essa condenação. Somente naquele dia do juízo final é que o ser humano vai saber o que significa estar condenado ou não, entendeu? Mas a justificação já pode ser obtida hoje. Se você crê hoje, você se apega a isso e Cristo vai lhe salvar, né? Cristo lhe salva hoje, para que naquele dia você não seja condenado. Essa é a obra da justificação. E a obra da santificação, aí vem, né? A obra da justificação, ela liberta você, como eu falei, da condenação do pecado, que se dará ainda no dia do juízo. E a obra da santificação, ela já é uma obra mais próxima. Ela já é uma obra que está mais presente na sua vida. Porque é uma obra pela qual Deus livra você do poder do pecado. Preste atenção. A justificação livra você da condenação do pecado. A santificação livra você do poder do pecado. Uma vez que Cristo lhe justifica, uma vez que você obtém a fé em Cristo, né, assim dizer, eu creio que Cristo me salva, o pecado deixa de ter poder sobre você, você para de sentir vontade de pecar. Você está entendendo? A justificação, ela não lhe habilita para isso. Para que você, de repente, muito pelo contrário, né? Às vezes as pessoas se batizam na igreja num dia, quando no outro mês já tem saído da igreja, né? Simbolizando que a justificação não produziu algo mais que era necessário produzir, entendeu? Que é o quê? A obra da santificação. A obra da santificação
também, irmãos, é uma obra que Cristo realiza em nós quando a gente se submete a Ele, quando a gente passa a se sujeitar a Ele. A palavra de Deus é clara. Jesus mesmo disse assim, né? Aquele que quiser servir-me, faça o quê? Negue-se a si mesmo, não é assim? Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Em Mateus 7, verso 15, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, e a maioria das pessoas anda por esse caminho. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Isso é o quê? A obra de santificação, onde eu e você fazemos que parte? Andar pelo caminho estreito. Se você quiser se santificar, ó Divan, mas você todo dia escolhe o caminho largo, tem como se santificar? Não tem como. Essa obra é representada pelo quê? A segunda fase do serviço do santuário. Salmo 77, verso 14, a gente leu, não foi? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Foi um plano, o plano de Deus, o plano da salvação está exemplificado no santuário. E agora então, para concluir, vem a terceira fase, que é representado no santuário como o dia da expiação, e que é representado pelo ministério de Cristo no lugar santíssimo. Nesse dia, no dia 22 de outubro de 1844, deu início à terceira obra, a terceira fase da obra de salvação, que foi exemplificada pelo santuário e que está ocorrendo de fato, né? Vamos dizer assim, está ocorrendo na realidade no céu. O serviço do sacrifício do altar representava a cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu representava a entrada no lugar santo, e o dia 22 de outubro representa o início do dia da expiação do céu. Apenas a igreja adventista ensina isso. Todas as igrejas que você procurar, elas vão dizer que isso é heresia. Só que, como eu estou mostrando aqui a vocês, o ensinamento é todo fundamentado na palavra de Deus, baseado no estudo do santuário. Se a pessoa não dá importância ao santuário, automaticamente ela não vai dar importância ao significado que ele tem. As igrejas evangélicas, as igrejas cristãs da nossa atualidade, elas centralizam toda a obra da salvação unicamente na cruz. Preste atenção. Elas centralizam toda a obra de salvação unicamente na cruz. Elas estão muito bem intencionadas com isso, mas biblicamente estão incorretas. Porque a obra do santuário mostra que a salvação de Deus não se encerrava na cruz. Ela ia mais além. Ela tinha algo a ser feito por Cristo. E é interessante isso, porque a gente precisa entender bem, do começo ao fim, a obra é operada por Cristo. A obra de justificação é Cristo quem efetua, a obra de santificação é Cristo quem efetua, e na terceira fase é chamada a obra de glorificação, porque quando ele conclui essa fase, ele volta à terra. E quando ele volta à terra, aí acontece aquilo que Paulo disse lá em Coríntios, né? Que ele diz assim: aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aí, e de que forma se dará isso? Aí ele diz assim: num abrir e fechar de olhos. É feita a obra de quê? Da glorificação. E aqui vem um ponto interessante, irmãos. Na obra da glorificação, Cristo, ele nos livra, sabe de quê?
da presença do pecado. A obra de justificação era nos livra, como eu falei para você, da condenação do pecado. A obra de santificação, que Cristo opera em nós mediante a negação do eu, né? Ela nos livra do poder do pecado. Porque é o momento em que você vai negando o eu e vai pedindo a Cristo a força, o que é que acontece? O pecado vai perdendo o poder na sua vida. Ele não vai perdendo o poder porque você tem força de vontade, não. Ele vai perdendo o poder por meio da graça de Cristo, que opera em você. Você está entendendo? É aquilo que Paulo disse. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a obra da santificação é isso, né? Você vai negando a si mesmo e vai orando e pedindo a Deus, né? E Cristo vai habitando na sua vida e vai lhe livrando do poder do pecado. As coisas que você gostava passam a não gostar mais. Você está entendendo? Eis que tudo se fez novo. As pessoas se tornam uma nova criatura, não é assim? E na volta de Jesus, ele conclui a obra nos livrando da presença do pecado, por meio da glorificação. Por que ele vai nos livrar da presença do pecado? Porque a vinda de Jesus vai destruir tudo que você vê nesse mundo aqui. Só basta você colocar o pé aí na rua, para onde você se virar, você vai ver o pecado, né? Mas quando Jesus vier, a presença dele vai fazer o que com esse mundo? A gente estudou aqui a semana passada que ele é a pedra, né? Que vem e atinge a estátua nos pés, né? E esmiuça, e tudo aquilo vira poeira, desaparece, né? Então, a gente vai procurar gente jogando baralho e não vai achar mais. Onde é que tem mais gente bebendo aqui? Não tem mais. Onde é que tem mais gente aqui chamando palavrão? Não tem mais. Cadê aquele pessoal que estava indo ali assistir jogo de futebol? Não tem mais. O interesse da terra agora vai ser um só, né? Reinarão com Cristo, viverão na sua presença, né? E saberão realmente o que significa felicidade, porque esse mundo é um mundo só de ilusão, né? Felicidade anda longe. Mas no reino dos céus, na presença de Deus, os filhos de Deus saberão o que significa felicidade plena, viver longe da presença do pecado. Eu estava lendo aqui no Espírito de Profecia, um aplicativo da irmã White, né, que tem muitos aplicativos que tem em todos os livros, né? E eu estava pesquisando um termo que diz assim, vencer como ele venceu. E eu olhei nos livros da irmã White, esse termo ele aparece 900 vezes. É muitas vezes que aparece esse termo, né? Vencer como ele venceu. Mais uma vez, apenas a igreja adventista ensina que nós precisamos imitar Cristo, né, para vencer como ele venceu. A maioria das igrejas, ou quase todas as igrejas, elas ensinam que Cristo, ele é apenas o nosso Salvador. Você está entendendo? Que eu e você não precisamos imitar nada, só precisamos receber a salvação dele. A igreja adventista, ela ensina que Cristo, além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso exemplo. Você está entendendo? Quando Cristo está lá no deserto da tentação, que ele enfrenta o inimigo, né? E o inimigo chega para ele lá, fazendo insinuações, e Jesus responde para ele assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo fica ali desanimado, não é assim? A irmã White, ela deixa claro nos seus escritos que aquela atitude de Cristo é a mesma atitude que eu e você devemos ter. Ou seja, nós devemos fazer o quê? Imitar o exemplo de Cristo. Imitar o exemplo de Cristo. Na nossa própria capacidade, nós não podemos vencer. Você está entendendo? Mas, por meio dele, Paulo disse assim, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção. Algumas pessoas, elas pensam que vencer o pecado é só questão de força de vontade dela.
eu vou me controlar, não vou fazer mais isso. E elas vivem quebrando a cara. Porque a nossa natureza carnal, como ela só tem tendência para o mal. É interessante, eu estava refletindo hoje, que som. O microfone facial descarregou. Só basta a gente falar de algo que é proibido para a gente sentir vontade de fazer aquilo. A partir do momento que aquilo é liberado, a gente não sente vontade. Mas na hora que diz assim, é proibido, né? A gente passa a sentir vontade. A nossa natureza como é, né? E o que é que acontece? Enquanto você esperar que a sua natureza seja boa, você nunca vai vencer. Mas quando você vai para a Bíblia, existe um negócio lá chamado coparticipação da natureza divina. Está escrito na Bíblia isso daí, né? Você se torna coparticipante da natureza divina quando você tem fé em Cristo, né? E aqui entra a parte que não é ensinada nas outras igrejas aí. Quando você participa da natureza de Cristo, então o poder de Cristo é transmitido, é comunicado a você de tal forma que habilita você a vencer como Cristo venceu. Você está entendendo? Lá no livro de Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas Bíblias dizem assim, e têm a fé em Jesus. Porque se centraliza só nisso, né? Receber de Jesus a salvação. É claro, isso é parte. Mas eles têm a fé de Jesus. Significa que Jesus se tornou uma cópia neles. Você está entendendo? Não se trata da pessoa obedecer porque ela é obediente, porque ela é uma pessoa legalista, né? Que diz assim, as pessoas falam, né? Mas totalmente pelo contrário. Significa que a pessoa obedece porque Cristo vive nela e Cristo é obediente. E uma vez que Cristo habita em você, não tem como você ser desobediente. O evangelho que é ensinado nas igrejas, eles ensinam as pessoas que a salvação ocorre quando as pessoas vivem no pecado. Ele diz assim, tudo que você precisa fazer para ser salvo é pecar. Eu já vi muitos evangélicos, muitas teologias ensinando isso, né? A única parte que o ser humano desempenha na obra da salvação é pecar. É claro que nós pecamos, nós somos pecadores, não é isso? Cristo, ele opera em nós. Tem um verso lá em Efésios que diz assim, ele opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tem um verso lá em Hebreus que ele diz assim, Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da vossa fé. Mostrando que é dois lados de uma moeda, duas partes que se desempenham, né? Jesus, ele opera a salvação por meio da justificação e ao mesmo tempo Jesus, ele opera em nós a obediência por meio da santificação, que é uma obra também dele. Não existe mérito nenhum do ser humano. João 15, na parábola da videira, né? Ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Se você observar por você mesmo, muito difícil você ser vegetariano, é ou não é? É muito difícil você ser uma pessoa que estuda a Bíblia, não é? Porque você começa a estudar a Bíblia, aquilo lhe cansa. Por você mesmo é muito difícil. Mas quando Cristo passa a habitar em você, por meio da fé, todas essas coisas se tornam fáceis. Não porque você se evoluiu na sua adoração, mas porque houve o quê? Uma justiça que foi transferida, comunicada para você. E essa obra é a obra que Cristo faz na terceira fase da obra do santuário, que é exemplificado. Você está entendendo? A obra em que ele comunica a nós a capacidade de obedecer. É uma obra que ele faz nesse tempo, cujo mérito é 100% dele. Amém? Eu quero convidar todos para nós orarmos. Esse assunto
Vamos ficar de pé e vamos orar. Esse assunto pode ser mais aprofundado em outros momentos aqui na igreja, né? E nós vamos fazer exatamente isso, estudar mais sobre isso. A obra do santuário, como a gente leu no Salmo 77, né? É o caminho de Deus. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nós somos privilegiados porque temos esse ensinamento, essa doutrina, né, que vem de Deus. E as pessoas também que nunca estudaram sobre isso podem ter a oportunidade de estudar cada vez mais, né, sobre a obra do santuário que revela o plano da salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela verdade que o Senhor nos mostra por meio do caminho revelado no sistema do santuário, que foi prefigurado naqueles símbolos que ocorriam no santuário terrestre, representando a grande obra que o Senhor opera até hoje no santuário celestial, que operou por meio da morte na cruz, por meio da ressurreição, da ascensão e do ministério agora que ocorre no lugar santíssimo. O Senhor diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor conclua essa obra em nós, nos faça ver realmente o teu poder, nos capacitando a vencer o pecado na carne, assim como o Senhor venceu. Que nós venhamos, por meio do teu poder, ó Deus, vencer como o Senhor venceu. Nos ajuda a sermos essas pessoas que obedecem a Ti, que têm fé em Ti para isso, que são vestidas com as Tuas vestes, puras e santas, que nos habilitam, ó Deus, a viver na Tua presença. Nós desejamos e queremos isso. Nós queremos vencer o pecado por meio do Teu poder. Pedimos essa graça e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.